Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Rural FM. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Na segunda metade do século XVIII, o abolicionismo ganhou força em países como Inglaterra e Estados Unidos. Mesmo pressionado, o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, com a Lei Áurea de 1888. Mas desde o século XVI, protagonistas negros resistiram e lutaram pela liberdade. É o que você acompanha nesta quinta e última parte da reportagem Ferida que Ainda Sangra. A escravidão africana no Brasil. Uma produção Rádio Senado. Valeu, zumbi. O grito forte dos palmares. Desde o começo da escravidão, os africanos sequestrados e seus descendentes não aceitavam a condição de cativos a eles imposta no Brasil. Foram vários os caminhos de organização para a resistência, como aponta o professor Zezito de Araújo, da Universidade Federal de Alagoas. No Brasil colônia e no Brasil império, a população negra sempre resistiu à escravidão. Nós tivemos várias formas de resistências, individuais e as coletivas. As coletivas, as maiores expressões eram os quilombos. Eu quero ver quando o zumbi chegar. De todos os quilombos, o mais célebre foi o de Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, do hoje herói nacional Zumbi. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, homenageia o dia de sua morte, ocorrida em 1695. Dados da Fundação Palmares apontam a existência, atualmente, de 4.000 comunidades quilombolas derivadas de grupos nascidos a partir do século XVI. O professor Zezito ressalta que essas comunidades, muito mais do que células sempre de prontidão para guerras e batalhas, eram uma nova forma de organização social. Eles criavam algo de novo com a resistência, que era a ideia de liberdade. Outra frente aberta pelos escravizados na luta por direitos foi a utilização da imprensa. Há registros disso já na Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798. Como conta Ana Flávia Magalhães, professora de História da Universidade de Brasília. Quando a gente observa os jornais murais da chamada Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, ali já falava que aquelas pessoas negras livres queriam ser respeitadas por seus talentos e virtudes e não pela cor de sua pele. Ana Flávia relata que a partir de expoentes abolicionistas como Luiz Gama, José Ferreira de Menezes e José do Patrocínio, essa imprensa feita por negros durante o século XIX ajudou a pavimentar o caminho até a liberdade. Foi depois da morte do Ferreira de Menezes, que fundou o jornal chamado A Gazeta da Tarde, que o José do Patrocínio vai poder, então, radicalizar a sua atuação abolicionista nesse jornal fundado por um homem negro, em que a luta abolicionista era apresentada não apenas como uma benesse de gente livre para com escravizados apenas. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Mai. Os artigos publicados por Luiz Gama influenciaram toda uma geração de abolicionistas e sua atuação como advogado ajudou a libertar mais de 500 cativos. Apesar disso, sua importância histórica somente agora está sendo revelada. Até mesmo seu tataraneto, Benemar França, lembra que só soube da trajetória do antepassado por causa de uma atividade escolar. No segundo ano do ginásio, o professor, ele chegou e falou que para os alunos conhecerem a história do Brasil, deveriam conhecer primeiro a sua história. Teriam que fazer a árvore genealógica de cada um. Até que, em determinado momento, apareceu o Luiz Gama, na sexta geração, mais ou menos.
Outro nome importante do abolicionismo foi André Rebouças, primeiro engenheiro negro do Brasil, que se recusava a empregar mão de obra escravizada em seus empreendimentos. O fato de tantos personagens da resistência ainda serem pouco conhecidos pelos brasileiros mostra, segundo a professora Ana Flávia, o quanto é necessário que a historiografia revele a dimensão exata do protagonismo negro até a abolição. Em 1872, para cada 10 pessoas pretas e pardas, 6 já eram livres ou libertas. Ou seja, quando se tem a abolição em 1888, ela não inaugura a experiência da liberdade. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, foi o desenlace de um longo ciclo pela abolição da escravatura no Brasil. Um processo que veio das letras de Gama, de Patrocínio, de Menezes, das lutas de Dandara, Ganga Zumba, Zumbi, da engenharia de Rebouças e de tantas outras lutas ainda a serem reveladas. Enquanto isso, a resistência, os gritos e feridas dos primeiros africanos escravizados lá no século XVI permanecem ainda hoje ecoando no Brasil. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe. Você acompanhou a reportagem especial Ferida que Ainda Sangra, a escravidão africana no Brasil. Uma produção Rádio Senado. Produção e reportagem Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende. Apresentação Celso Cavalcante. Edição Leila Herédia. Locução Rita Zumba. Trabalhos técnicos André Menezes e Eric Bento. Você pode ouvir a íntegra dessa reportagem no site senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.